Olá, Pastor Marcos por aqui, trazendo mais um conteúdo no canal para continuar enriquecendo seu entendimento sobre a nossa disciplina de tipologia bíblica. Lembrando que se você ainda não assistiu às nossas primeiras aulas, é importante que você assista os primeiros vídeos sobre essa disciplina, porque assim você vai conseguir acompanhar todo o raciocínio que vem sendo desenvolvido até aqui sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito, é importante que você se inscreva no canal, porque assim você vai ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu sempre estou postando novos vídeos de diversos assuntos da Palavra de Deus e assim você vai ser abençoado. Na nossa disciplina de hoje, eu quero estar falando da primeira categoria dos tipos, das figuras, das sombras que estão no Antigo Testamento, apontando para uma realidade maior que se manifesta no Novo Testamento. Hoje eu quero estar falando da primeira categoria dos tipos pessoais, que são aqueles exemplos do Antigo Testamento que envolvem pessoas para ilustrar verdades maiores que haveriam de se manifestar no Novo Testamento. E o primeiro exemplo de um tipo pessoal que eu quero estar falando aqui é o exemplo de Adão. Adão se encontra no Antigo Testamento, mas ele é uma figura que está apontando para alguém maior do que ele, que haveria de se manifestar no Novo Testamento, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus foi pré-anunciado no Antigo Testamento na figura de Adão, de modo que até mesmo o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão, porque de fato Jesus é o Adão perfeito, porque em todas as áreas ele foi tentado, contudo não pecou, não caiu em tentação. Portanto, Jesus é o segundo Adão. O segundo exemplo de um tipo pessoal que está no Antigo Testamento, que eu quero estar falando, é o exemplo de Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote. E ele está no Antigo Testamento como uma figura que está apontando para alguém maior do que ele, que é o próprio Jesus. Jesus é o Rei dos Reis e eterno e sumo sacerdote. Ou seja, esse Jesus, que é o Rei dos Reis e eterno e sumo sacerdote, foi pré-anunciado no Antigo Testamento na figura de Melquisedeque. E o terceiro e último exemplo sobre os tipos pessoais do Antigo Testamento que eu quero estar falando é o exemplo de Abraão, quando Deus pediu para ele sacrificar o seu próprio filho no Monte Moriá. Esse episódio que envolve Abraão e o seu filho é uma tipologia da redenção, porque aqui nós temos a sombra que está apontando para uma realidade maior que se cumpre na pessoa e obra de Jesus Cristo. Se não vejamos, Abraão se encontra no Antigo Testamento, ele é um tipo, ele é uma figura, uma sombra que está apontando para Deus. Seu filho Isaque também é uma figura, uma sombra que está apontando para toda a raça humana, para toda a humanidade. E assim como Isaque estava caminhando com a certeza da sua morte, porque ele iria ser sacrificado no Monte Moriá, assim também toda a humanidade, toda a raça humana estava caminhando a passos largos para a condenação de morte eterna por causa do pecado e para satisfazer a justiça de um Deus que é santo, justo e verdadeiro. A justiça de Deus estava sendo prefigurada naquele cutelo que estava sobre as mãos de Abraão, o qual ele iria usar para ferir o seu próprio filho naquele holocausto. Assim também, a ira de Deus haveria de ser derramada sobre as nossas vidas por causa da culpa pelo pecado, para satisfazer a sua justiça. Mas você se lembra que naquele episódio onde Abraão estava com seu filho naquele monte, no momento mais dramático daquela cena, quando Abraão estava prestes a ferir o seu filho naquele holocausto, Deus bradou do céu, interrompendo Abraão, livrando Isaque da morte e providenciando um cordeiro para substituir Isaque naquele holocausto, morrendo em seu lugar. Da mesma forma aconteceu conosco. Jesus é o cordeiro que nos substituiu, morrendo em nosso lugar, apresentando a sua própria vida como oferta de sacrifício,
naquele holocausto chamado Gólgota, sendo pregado naquela cruz de madeira, levando sobre si todos os nossos pecados e imputando sobre nós a sua justiça, para que não fôssemos condenados à morte eterna. Eu poderia estar citando vários outros exemplos aqui do Antigo Testamento sobre tipos pessoais, mas eu acredito que tudo o que você aprendeu até aqui já serviu para você entender o quão é importante estudar esse assunto, o quão é importante se aprofundar nessa disciplina. Eu quero te convidar a estar olhando para o Antigo Testamento com uma nova visão, percebendo que o Antigo Testamento sempre foi a sombra, a imagem que apontava para a realidade que se manifesta na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu na disciplina de hoje. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se caso você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima aula estaremos dando continuidade à nossa disciplina sobre tipologia bíblica.